Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai trazer mais uma resolução do Enem 2019, caderno amarelo. Hoje a gente vai trazer a questão 164. Essa é uma questão que envolve probabilidade, mas não é diretamente assim a probabilidade. A gente vai ter que ter um pensamento um pouquinho diferente assim, sobre a probabilidade para resolver essa questão. Então vamos ler a questão e depois a gente já parte para a resolução. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Então, normal, né? Tu bota uma placa na rodovia lá, tu vai ter mais gente vendo teu restaurante, então vai aumentar tuas vendas. Bom, ele pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1/2. Então, a cada 2 clientes que passam pela placa, um deles vai ver a placa, né? Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99 dividido por 100. O que é esse 99 sobre 100? É de que a cada 100 pessoas que passassem por aquela rodovia, 99 iam ver pelo menos alguma placa dele, né? Bom, a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é. Então a gente precisa ver quantas placas ele tem que instalar para que a chance de que um motorista veja o restaurante dele seja maior do que 99 sobre 100. Bom, isso de cara parece um pouquinho difícil, sim, mas a gente pode pensar de um jeito mais tranquilo, que é o seguinte: em vez de a gente calcular a chance de um motorista ver pelo menos uma das placas dele, porque daí a gente ia ter que calcular a chance de ver uma placa, de ver 2 placas, de ver 3 placas, de ver todas as placas, a gente calcula a chance de ele não ver nenhuma, tá? Porque daí, para ele não ver nenhuma, a primeira ele não pode ver, a segunda ele não pode ver, a terceira não pode ver nenhuma. Então, é um jeito mais fácil de calcular, e daí a probabilidade dele ver pelo menos uma placa vai ser o complementar de ele não ver nenhuma. Então, por exemplo, se foi de 20% a chance de não ver nenhuma placa, é 80% a chance de ter visto pelo menos uma placa, certo? Então vamos lá, ó. Uma placa, a chance de um motorista não ver é 1/2. Por quê, né? Porque a chance de ver é 1/2, a chance de não ver é 1/2. 2 placas, a chance dele não ver nenhuma é 1/2 vezes 1/2. Então seria 1/2 ao quadrado. 3 placas seria 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, né? Porque ele não vê a primeira, não vê a segunda, não vê a terceira. Então seria 1/2 ao cubo. Bom, com n placas, seria 1/2 elevado na n. Tá? Esse n aqui é algum número natural. Então a chance dele passar por n placas e não ver nenhuma é 1/2 sobre 1/2 elevado na n. Tá? Bom, então agora o que a gente quer ver, ó, é para qual número n que a gente vai ter 1/2 menor do que 1 sobre 100. Né? Porque se a gente quer que a chance de que ele veja pelo menos uma placa seja maior que 99 sobre 100, então a chance de não ver nenhuma tem que ser menor do que 1 sobre 100, que é o complementar desse aqui, né? Bom, então vamos fazer as contas, né? 1/2 elevado na n é 1 sobre 2 na n, e, bom, 1 sobre 100 continua 1 sobre 100, né? Agora o que a gente pode fazer é o seguinte, ó, passa esse 2 na n multiplicando para lá, e passa esse 100 multiplicando para cá. Como os dois são números positivos, não tem problema nenhum, não vai inverter essa desigualdade aqui. Então a gente vai ter 100 menor que 2 na n. Então a gente tem que olhar qual é o menor valor de n que vai fazer com que 2 na n seja maior que 100. Daí a gente pode calcular as potências de n, e a gente vê aqui, ó, 2 na 6 é 64, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 64. Quando a gente multiplica por 2 mais uma vez, que é 2 na 7, fica 128. Ou seja, o menor número que eu vou ter menor número n que faz o 2 na n ser maior que 100 vai ser o 7, né? Porque 2 na 7 é 128. Então o nosso n é igual a 7. Aí, aqui eles até foram bonzinhos, né? Eles poderiam ter botado uma opção aqui, o 7. Que daí seria uma resposta errada, porque é um pega-ratão. Por quê? A gente tem que ter 7 placas para que a chance de ver pelo menos uma seja maior que 99 sobre 100. Só que aqui ele não pergunta o total de placas. Ele pergunta a quantidade de novas placas. Então ele já tinha uma instalada, né? Então as novas placas ele vai ter que instalar mais 6, certo? Então a nossa resposta certa é a letra D, 6 novas placas. Certo, pessoal? Então essa é uma questão de probabilidade. Essa questão eu acho que é de nível médio para difícil, tá? Não é uma questão tão fácil.
mas ela é uma questão bem possível, né? Tanto que aqui a gente fez só essas contas aqui. Certo, pessoal? Então, quem gostou pode deixar o like, pode se inscrever no nosso canal e pode continuar acompanhando o nosso conteúdo, certo? Até mais!